ajudar startups a lançar novos negócios de tecnologia, criar soluções inovadoras, levantar investimentos e escalar. Este é o trabalho das aceleradoras e o Ser Empreendedor de hoje mostra uma que é referência em Campinas e que já tem startup com investidores no Vale do Silício. Trabalhar em rede com empreendedores, investidores, corporações e instituições, ajudando startups e empresas de todos os portes a lançar novos negócios de tecnologia, criar soluções inovadoras, desenvolver novos modelos de negócios, levantar investimentos e escalar. Essa é a missão das aceleradoras. Vários dos nossos processos são tratados como uma startup. Então a gente testa bastante como as startups fazem, a gente experimenta muita coisa e a gente procura ter um padrão de crescimento, ou busca um padrão de crescimento como pode crescer uma startup dependendo do produto ou do projeto que a gente está fazendo. Para criar uma aceleradora, você precisa ter muitos conhecimentos, né? Então eu acho que você já comentou, o networking muito importante, você precisa ter muita credibilidade no ecossistema, né? Então o ecossistema ele é formado por universidades, institutos de tecnologia, pesquisa e tudo mais, e você precisa ter muita credibilidade dentro de com todas essas pessoas para você gerar ali uma massa crítica para que as startups possam desenvolver. Então essa é uma habilidade. Depois você precisa ter toda a habilidade de gestão, precisa ter habilidade de gestão não só de pessoas, mas como gestão de investimentos, gestão de portfólio. Depois você precisa ter habilidades de crescimento, habilidades operacionais também, porque todo programa de aceleração ou coisa que a gente faz precisa ter, precisa que seja encadeado, precisa ter habilidades com eventos, porque a aceleradora faz muito evento para fomentar o empreendedorismo. Então, nós como sócios, como diretores e o time também, a gente é bem complementar. Então, no nosso time tem gente de marketing, gente de operações, gente de vendas, gente de aceleração, gente de educação. Um modelo de negócio veio do Lucas, que desde cedo aprendeu a empreender com a família e trouxe a paixão pela música para fundar uma startup. Em decorrência da venda das minhas outras empresas, eu fiz um investimento sozinho, né? Então a gente chama isso de bootstrap, tá? Então todo investimento foi capital próprio mesmo, sem ajuda de família, nada. Toco instrumento musical, toco bateria desde os 9 anos de idade e eu também venho de uma família de empreendedores, onde a única coisa que a gente sabe fazer é empreender. Então essas foram as duas motivações principais e com a evolução do negócio a gente percebeu que a Cover ela poderia impactar muito na vida das pessoas, em mudar a rotina, porque as pessoas falam que a gente está no segmento de entretenimento, mas eu gosto de falar que a gente está no segmento de saúde, porque o que a música trabalha mentalmente as pessoas, forma a relaxar, para deixar ela preparada para o dia seguinte, é incrível ver isso. A gente avalia isso através dos feedbacks que a gente tem recebendo dos nossos clientes. Na ferramenta que cabe na palma da mão, o usuário controla cada instrumento que será executado em uma música. Ela permite você separar os canais, ou seja, os instrumentos musicais da música. Isso permite com que o músico toque de uma melhor forma, com uma melhor qualidade dentro da sua casa, fazer shows ou até mesmo dar aula e também possibilita até aquele integrante da banda que faltou, você pode substituir ele. A ideia deu tão certo que o aplicativo conta com mais de 16 mil usuários cadastrados, tendo em torno de 6 mil usuários únicos, usando todos os meses esta plataforma. No mundo ainda não há uma definição única para a startup, mas é possível pensar em um modelo. A gente fala que a startup ela é uma organização temporária, ou seja, não vai ser startup para sempre, mas é uma organização temporária, um período, e de uma empresa que está buscando um modelo de negócio repetível e escalável, ou seja, é possível crescer as margens e o lucro com o custo sendo mantido ali baixo e que está operando num ambiente de extrema incerteza. Em que momento que eu queria que você lembrasse o momento em que você criou a plataforma e em que momento você pensou, isso pode ser um grande negócio? A gente se dá conta das coisas
quando elas estão acontecendo, né, quando elas estão evoluindo, mas eu acho que o crucial foi na aceleração feita pela Founder Institute, mas aplicada pela Venture Hub. O papel da Venture Hub foi essencial, né? É o que eu digo, o processo de aceleração tem que ir em qualquer lugar, os modelos são bem parecidos, porque vêm todos do Vale do Silício, mas o que interessa muito é quem está aplicando esse modelo. Tá? Então os diretores da Venture Hub foram essenciais para isso, e eles que demonstraram e mostraram para mim que a Cover pode ser global, e hoje ela é. A ideia do Lucas, que começou em 2018, agora se prepara para a sua primeira rodada de investimentos. Isso basicamente é você fazer um pool, que é juntar diversos investidores anjo, para dar o montante que você precisa para investir na empresa. E a Venture Hub foi crucial nisso porque ela fez a ponte da gente fora do país. Então hoje a gente está com os investidores anjos do Brasil e um do Vale do Silício. Principalmente nessa fase, o investidor que a gente aprendeu, ele investe mais no empreendedor do que na própria empresa. Então ele é crucial, mas só que o risco dele é muito mais alto. Porque a empresa ainda não está totalmente sedimentada no mercado, qualquer erro pode ser a morte dela. Então o investidor anjo está no próprio nome, né? Ele realmente é um anjo da guarda nosso, tanto que ele é um investidor que ele realmente bota a mão na massa. Né? A gente fala de smart money, que é aquele cara que além de ele dar o dinheiro, ele dá todo um background, todo um conteúdo a mais do que isso, abre portas, então ele não simplesmente ele vem com dinheiro, e ele vem realmente para botar a mão na massa. O Rodrigo é outro empreendedor que está em um projeto que propõe cursos para jovens em competências não trabalhadas na educação formal. Juntamente com o sócio, participou do programa do Founder Institute, realizado no país pela aceleradora em Campinas, e tiveram um salto no negócio. Eu comecei o negócio sozinho aqui pelo Founder Institute, né, que é um programa de aceleração de startups, mas logo no final, ao graduar, eu conheci o meu sócio, que é o Lucas. Eu sou marqueteiro, o Lucas é um engenheiro, a gente tem habilidades aí completamente complementares, e conheci ele, decidi que realmente ele vai conseguir agregar muito mais. São duas cabeças pensando para o mesmo objetivo, com habilidades complementares. Desde 2016 eu empreendo junto com meu irmão no setor de produção de eventos. A gente faz eventos, festas universitárias aqui em Campinas e em região. É um evento rentável, é um modelo de negócio rentável, mas não está muito alinhado com o meu propósito, né? Com os meus valores, com o que eu quero no meu futuro daqui 5, 10, 20 anos. E a educação está muito mais alinhada, sempre fui uma pessoa que gosta de compartilhar conhecimento, e depois que a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor, a gente vai mexendo um pouquinho nos empreendimentos, e agora eu estou 100% focado na educação. Depois que você teve essa experiência, você ainda foi trabalhar numa grande empresa, e qual foi o momento que você falou, não, preciso colocar aquela ideia em prática, e aí você teve essa questão da startup e depois de procurar uma aceleradora? Foi quando cai a ficha que a gente está perdendo um pouquinho de tempo, né? Eu estava aprendendo muita coisa, tanto na 3M quanto na BRF, na Sadia e Perdigão, mas eu já estava começando a repetir um pouco dos processos do que eu vinha fazendo. E eu comecei a parar para pensar que realmente eu estou num momento da minha vida que eu tenho muita chance de arriscar e de dar certo, né? Então, quando a gente para ver assim, do chão a gente não passa, se der errado, eu consigo voltar para trás, eu tenho, graças a Deus, o meu investimento, eu tenho os pais que podem me ajudar também nessa necessidade. Então é entender um pouquinho mais como que eu tenho essa chance de dar errado e de recomeçar. Quanto mais novo, melhor. Imagino eu, mas a gente tem que saber ponderar isso com um pouco da experiência também. A gente está falando de inteligência emocional, produtividade, educação financeira, mentalidade empreendedora e vendas, falando um pouquinho de oratória, técnicas de apresentação e persuasão também. Então, em resumo, é um curso com tudo que todos nós já deveríamos ter aprendido para acelerar o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E quando você percebeu que essa ideia poderia ser um negócio? Olha, em 2015. Foi em 2015 quando assisti uma palestra do Dr. Osiris Silva, fundador da Embraer, que ele falou bastante sobre o investimento em educação que, por exemplo, a Coreia do Sul teve desde a década de 70 para frente, comparado com o Brasil, né? Quando ele começou a falar um pouco disso, eu comecei a perceber o quanto que faltou um pouquinho na minha educação, algumas coisas para eu me destacar, por exemplo, no programa de trainee da 3M,
né, e me destacar um pouco mais em algumas multinacionais onde eu trabalhei. Então eu senti que fez bastante falta para mim e tenho certeza que, pelo que a gente está vendo agora, que faz falta para outros jovens também. Qual é o papel que a aceleradora teve no seu negócio? O Founder Institute foi um passo muito importante para a criação da Escola Zax. Primeiro porque eles servem de um grande apoio, né, tanto nas metodologias que eles usaram para nos auxiliar a validar o modelo de negócio, né. Normalmente quando a gente quer criar um negócio a gente tem várias ideias e quando a gente vem para um programa de aceleração eles ajudam a gente a matar várias dessas ideias e focar realmente na que é viável. Então eles ajudaram bastante nesse processo e ajudaram bastante também na questão de networking. Então nos indicaram várias pessoas que trouxeram questionamentos muito valiosos para a construção das Zax. O Founder Institute hoje é a maior aceleradora em fase pré-seed do mundo, né? Então startups que ainda estão nessa fase de investimento, são investimentos pré-1 milhão de reais, digamos assim, o Founder Institute foca nessa fase. O Founder começou em 2019 no Vale do Silício com um empreendedor de lá e ele cresceu hoje muito forte, estamos em 180 cidades do mundo, mais de 70 países. E o Founder tem essa missão de trazer para as startups mais em fase inicial, trazer o que ela precisa conhecer em termos de processo e em termos de ecossistema, em termos de conhecimento. Então, o que o Founder tem forte? Um processo muito bom, um processo de seleção também dos melhores empreendedores. Então, a gente faz isso no mundo inteiro, a gente sabe como selecionar. Depois tem um processo forte de aceleração, depois tem um processo forte de conexão com mentores, com o ecossistema e com investidores. Isso tudo junto, né, com esse grupo de pessoas que estão aceleradas ao mesmo tempo, faz com que o programa tenha muito sucesso. No próximo bloco, o programa de aceleração impacta em startup que trabalha com o tema do combate ao bullying. Muitos empreendedores no início da sua jornada se questionam qual o caminho seguir. Muitos deles desistem de seus negócios e procuram outra coisa para fazer na vida. Em contrapartida, também há aqueles que puderam contar com a orientação no início da sua jornada e, através de programa de aceleração, tiveram uma ótima experiência com apoio de mentores e suporte que lhe garante apoio no desenvolvimento, no crescimento e também investimento de sua startup. Este é o caso do Marcos, que ainda quando dava aulas, se deparou com a questão do bullying. Eu fui professor na Unicamp de um projeto voluntário em que eu dava aulas de matemática. E eu estava também aprendendo sobre empreendedorismo e eu via que os meus alunos, eles tinham muita urgência para passar logo em qualquer faculdade, porque eles tinham que ajudar na renda da família, tinha a questão muito dessas pressões externas que eles sofriam. E apesar do curso ser da Unicamp, vários deles não prestavam Unicamp porque eles não se achavam capazes. E aí eu estava então estudando sobre empreendedorismo e eu comecei a ensinar um pouquinho, né, disso, eu chamava na época de aulas para sonhar grande. E assim, eu tenho muito orgulho porque alguns anos depois, eu dei aula aí quase 3 anos, eu tive alunos aprovados na Unicamp. Há um ano, ele decidiu transformar esse problema em um negócio após passar pelo programa de aceleração. Logo depois que eu parei de dar aulas, eu entrei num programa da Apple, chama Apple Developer Academy, que a ideia é desenvolver aplicativos. E a gente teve a oportunidade de pegar uma ideia e levar para a Suíça. A gente ficou três semanas lá, estudando igualdade de gênero nas empresas. E a gente saiu com a ideia de um aplicativo em que empresas de tecnologias pudessem contratar mais mulheres. E era um teste sobre diversidade de gênero. Sim. E assim, a gente deu tudo errado. A gente saiu da Suíça com esse feedback de que se a gente quer mudar o comportamento das pessoas, a gente tem que ir para uma fase onde esses valores ainda estão sendo moldados. Que então, é a educação. Exatamente, escolas. E aí, como a gente introduz esse teste nas escolas, a partir de um jogo, a gente pensou esse jogo. E aí começou, né? Como é que vai ser esse jogo? Vai ser colaborativo, vai ser competitivo, e aí eu desenvolvi um protótipo que era uma caixa de sapato, que eu tinha feito um protótipo aplicativo horrível, mas eu mostrava para todo mundo super animado, e foi aí que eu apliquei para o Founder Institute. O Founder Institute tem como diretores do programa os sócios da Venture Hub, então a gente trouxe em 2017, a gente fez um benchmarking, a gente estava mudando o modelo de negócio da Venture, fizemos um benchmarking, ou seja, uma pesquisa de mercado no mundo, procurando entender
o que estava funcionando e o que não estava funcionando em termos de aceleração de startups. A gente encontrou o Founder Institute, daí basicamente o processo foi, a gente mandou um e-mail para eles lá, despretensiosamente, e eles responderam e falaram que tinha total condição da gente montar um capítulo do Founder aqui. De lá para cá, a gente já rodou 5 rodadas de aceleração, se eu não me engano, então são 2 em 2018, exatamente 5 rodadas de aceleração. O que significa isso, essas 5 rodadas? Rodadas de aceleração, a gente chama de batch de aceleração, nada mais é do que a gente faz um processo de seleção dos melhores empreendedores, coloca eles num programa que tem um processo bem definido, que são 13 meses e meio de aceleração, e eles atravessam esse programa chegando ao final com empresas reais, montadas, abertas e geralmente com vendas, clientes reais. A gente desenvolve ferramentas para combater o bullying nas escolas, trabalhar a diversidade nas escolas, nas empresas, e o que a gente quer é desenvolver essas ferramentas para educadores, para a gente ajudar a fazer a transição do mundo para uma sociedade sem preconceitos e bullying. A nossa contribuição para o planeta é ser a nossa melhor versão trabalhando num grande problema. Então, a gente tem vários conceitos, vários preconceitos que limitam a gente onde a gente pode chegar. Então, a gente começou a trabalhar, a desbloquear esses preconceitos para que eles pudessem alcançar o potencial deles. Apesar dos desafios, a experiência no Singularity University também foi primordial. O Google e a NASA se juntaram forças para criar um local no mundo para levar empreendedores do mundo inteiro que possam pensar nos maiores problemas da humanidade e como utilizar as tecnologias para resolver esses problemas. E assim, a gente passou por um funil gigantesco, sabe? Centenas de milhares de pessoas nesses 10 anos, e a gente é um dos 750 escolhidos. Programa extremamente caro pra gente, startup, que não tinha nada. E aí eu tive que vender meu carro, abrir um financiamento coletivo, peguei dinheiro emprestado, eu fiz tudo que eu podia, o que eu não podia, mas consegui pagar. E aí, assim, o que eu ouvi lá era coisa que eu nem... A gente, como startup, a gente pensa muito em apagar incêndio, sabe? Nesse trabalho de curtíssimo prazo. E assim, eles me levaram a pensar sobre formas como o mundo tá mudando para um lado incrível, e como a gente pode ser, de fato, o protagonista nessa mudança. Então, vieram vários insights que acabou culminando também desse nosso curso que a gente abre a mente das pessoas. A ideia está em evolução e hoje a startup está em mais de 50 escolas, promovendo impacto social e na educação. Mas está de olho também no mercado corporativo. O Marcos conta com uma sócia e uma equipe que está na produção de um novo produto para ampliar a abrangência do trabalho. Hoje a gente tem um jogo e a gente também tem um treinamento que foi logo também depois que eu voltei da Singularity, sabe? De como o mundo está mudando, como existem tecnologias e grandes problemas e como eu posso ser protagonista desses problemas que eu quero resolver no mundo usando essas tecnologias. Todo esse planejamento se deve também ao suporte dado pela aceleradora. Eles me acolheram, eu de fato fui o primeiro empreendedor residente aqui, nem era nesse lugar bonito, era lá em cima, aqui ainda era só um depósito, então assim, eu sou bem grato. Então vocês estão vendo esse menino aí atrás e ele mostra muito o que significa esse lugar, né? É um lugar que as pessoas, elas sonham grande e é um local colaborativo onde todo mundo se ajuda. Então assim, se não fosse aqui, dificilmente eu acredito que a Voz não existiria, por conta de todas as dificuldades que eu passei. Eu achei que valeu a pena, assim, eu não recuperei o investimento, com essas ações que a gente está fazendo, a gente pretende recuperar até o final do ano. Recuperar e ter um saldo positivo. A gente tem diversas missões e eu acho que uma das mais importantes é fazer a aproximação das startups com os investidores e, na verdade, com o mercado como um todo. Dependendo da fase que a startup está, ela precisa de certas coisas. Então, às vezes, a gente aproxima ela com ela mesma, se entendendo melhor, mais a fundo. Às vezes, a gente procura que ela descubra o mercado mais rápido e, no momento certo, a gente traz os investidores para que ela também entenda o que esses caras estão pensando, o que eles gostam de ver e o que faz sentido para eles e para a startup de maneira a viabilizar o investimento, que tem que sempre ganha-ganha, né? Na aceleradora, geralmente tem um coworking, mas a aceleradora tem mais coisas por trás. Como a gente estava falando, a aceleradora traz processo, a aceleradora traz método, a aceleradora traz networking, para que as startups e os projetos se desenvolvam de maneira mais rápida e mais precisa, né? Com bem menos a necessidade de investimento, geralmente, e com mais velocidade de aquisição de cliente e mercado. E Campinas tem um ambiente propício para que empreendedores como o Lucas
O Rodrigo e o Marcos têm toda a possibilidade de romper fronteiras. Campinas ela já é muito forte e também, ao mesmo tempo, o que é muito bom, tem um potencial muito grande a ser explorado ainda. Campinas tem ali os pilares que você precisa ter para ter um ecossistema forte, que é desde grandes universidades, para que tenha massa crítica de pessoas, conhecimento, assim como em grandes empresas, assim como investidores. Então Campinas tem ali um contingente necessário para fazer as coisas acontecerem. Além disso, a gente também tem aqui alguns dos principais laboratórios do Brasil e alguns principais do mundo, então tudo isso ajuda para que o ecossistema seja alavancado. Então, Campinas com certeza é um dos melhores lugares do Brasil e talvez do mundo para você empreender. Eu tenho 28 anos, 27 para 28, meu sócio acabou de fazer 30 anos também, somos jovens e eu sinto bastante orgulhoso que a gente está realmente correndo atrás do que a gente quer fazer e do que está muito alinhado com os nossos propósitos, né? Eu percebo que muitas pessoas deixam a vida aí passando para começar a correr atrás dos sonhos e às vezes percebem que isso está um pouquinho fora, né, pela idade e por aí vai. Então, sinto que a gente tem um papel como jovens de inspirar outros jovens a correrem um pouco atrás dos seus sonhos, lógico que de maneira sensata, né, buscando entender, por exemplo, com o programa de aceleração de startups, como que eles podem construir uma empresa que está alinhada com os propósitos deles. É uma jornada que você tem que ter muita paciência, é um emocional muito forte, porque essa fase conta mais a sua cabeça do que o próprio negócio. Então, a gente tem que achar um sócio que te complete. Na minha opinião, tem que ser o oposto de você, para ele, na hora que você está saindo um pouco do planeta, ele te puxa para baixo. Isso o meu sócio, Adriano Carrijo, faz de forma espetacular. O Adriano estava desde o começo ou foi no decorrer que você o encontrou? Ele entrou no começo, mas já no final do processo de aceleração da Venture Hub. Foi um processo, eu já trabalhei com ele no passado nas outras empresas, mas nada muito próximo. E foi um processo, para ele entrar na empresa, foi um processo de quase 6 meses de convencimento, de falar, para mostrar para ele que o negócio era bom. E eu acredito isso, por isso que a parceria está dando tão certo. A ideia da plataforma é ter várias ferramentas. Então hoje a gente tem 3 ferramentas, mas a gente espera consolidar essas 3 e criar outras ano que vem. E o futuro das aceleradoras nesse movimento em que cada vez mais as pessoas estão procurando as startups e tem investidores e grandes empresas também estão de olho nesse mercado? Eu acho que o futuro das aceleradoras, ele ainda é bastante incerto, porque é um modelo de negócio recente, mas eu vejo algumas frentes de atuação bem fortes. Eu acho que as aceleradoras têm que se programar e se planejar, na verdade, para entregar cada vez mais valor, porque os empreendedores estão se tornando mais exigentes, as empresas estão mais exigentes em termos de inovação. O que funcionava muito bem alguns anos atrás, hoje já não funciona mais, porque a startup traz de casa já esse conhecimento. Então você precisa ser melhor hoje para entregar mais. Acho que a gente também precisa evoluir e ter capacidade de atender startups já mais evoluídas. Uma outra área que eu acho que está fortemente numa crescente boa é a necessidade de todo mundo de inovar, e a aceleradora faz isso muito bem. Então acho que as aceleradoras têm que buscar alguns nichos de mercado para poder ajudar o mundo de maneira geral a inovar e empreender de maneira mais assertiva e mais e melhor.